Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa edição muito especial do Conversando com Economistas. Por que é especial? Hoje chegamos à edição de número 100 do Conversando com Economistas. É uma satisfação imensa a gente ter 100 programas que conversa diretamente com os economistas aqui de São Paulo. Também promovemos edições especiais com as mulheres presidentes dos Corecons, e essa edição número 100 está muito especial, que hoje a gente vai receber a maior representante do sistema COFECON Corecons. Hoje, a nossa entrevista é com a presidente do Conselho Federal de Economia, Tânia Teixeira. Presidente Tânia, é uma satisfação imensa conversar contigo, em especial na edição de número 100 do nosso Conversando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a toda a equipe aí, né, do Corecon São Paulo, ao presidente também do Corecon, né, por essa acolhida, por ter feito um evento tão interessante que foi conversar com as mulheres do sistema, né, do sistema COFECON, e conjunto com os Corecons, né. Creio que esse tipo de iniciativa promove o protagonismo, né, feminino dentro do sistema e permite que as mulheres tenham voz e tenham vez. Muito bem, eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito inspirador, muito especial, e a gente vai especialmente conversar diretamente com você que está aí nos acompanhando do outro lado. Para a gente começar, presidente, edição 100 do Conversando, gostaríamos de saber sobre a sua escolha em fazer economia. Conta para a gente o que te inspirou, o que te levou a fazer o curso de Ciências Econômicas e hoje ser uma das inspirações no mundo da economia. Inicialmente, né, eu gostaria de registrar que quando a gente faz escolhas, né, para o estudo das ciências econômicas, ou mesmo o estudo da graduação, nós éramos muito jovens, como ocorre hoje, né? As pessoas com 17, 18 anos, elas têm que escolher uma profissão, né? E muitas das vezes é um momento muito difícil, porque isso gera muita ansiedade, gera muita expectativa, né? No meu caso, eu escolhi, na verdade, duas profissões. Eu escolhi as ciências econômicas e escolhi o jornalismo, porque eu queria unificar as duas áreas, né? Eu queria trabalhar como economista e com jornalismo econômico. Mas, ao final, a minha grande paixão pelas ciências econômicas me fez decidir por ser economista. Em torno aí dos 19 anos, eu já sabia que eu faria a opção por ser economista. E uma das questões que me chamaram mais atenção é porque eu entendi que essa ciência me permitia explicar as relações sociais, a existência das diferenças, das desigualdades, e também entender o relacionamento que o ser humano tem e as necessidades que ele tem, tanto para a sobrevivência nesse mundo, né? Porque as ciências econômicas ela não se limita a um estudo somente a um território ou a um país, mas como que a sociedade humana se organiza. Então, isso me chamou muito a atenção, e eu confesso que eu tive excelentes professores, também muito sedutores, né? Que me levaram a fazer a opção de ser economista. Mas um dos problemas mais chaves assim, que me fizeram tomar a decisão de ter essa profissão, e eu me formei em 1984, e de fazer a opção de trabalhar com economia, porque uma coisa é você estudar, outra coisa é trabalhar, né? Ser profissional da área das ciências econômicas, foi esses dilemas que eu observei com relação à desigualdade social e também a possibilidade da gente criar uma sociedade onde que o mercado estivesse a serviço da humanidade e não disputando com a humanidade o direito dela ser e do bem viver. Né? Esse eu Exatamente. Acho que foi o grande desafio que eu tive na minha vida profissional, né?
quando eu trabalhei na empresa privada, né, no setor da construção civil, eu me deparava com isso também, né? Como que essa empresa ela pode estar a serviço da sociedade e não somente a serviço do lucro. Isso também foi uma decisão muito jovem que eu tomei na vida, sabe? Eu queria contribuir para que a sociedade ela conseguisse dar esse grande passo. Tenho certeza que está contribuindo bastante, presidente. Obrigada. E olha só, para você que sempre acompanhou o Conversando com Economistas, hoje nós chegamos a 100 respostas do que e por que e a importância de fazer economia. Tenho certeza que agora que você que está na dúvida em fazer ou não, com essa inspiração aí da presidente Tânia, não terá mais dúvida. E agora, presidente, eu quero trazer um dado importante que eu queria que a senhora respondesse para a gente, porque é a primeira vez, né, a primeira mulher a assumir o COFECOM em mais de 70 anos de história da autarquia. E aí eu te pergunto, presidente, qual a importância histórica e simbólica de uma mulher ter assumido pela primeira vez a presidência do COFECOM e como isso pode impactar a representatividade feminina na área da economia em nosso país? Olha, inicialmente, né, eu gostaria de registrar que o fato de eu ter assumido depois de 70 anos decorre das próprias condições sociais e das representações desiguais entre homens e mulheres dentro de diversos sistemas, não é só no sistema COFECOM, né? Então, acho que essa representação atual, né, da qual eu faço parte, ela é fruto de toda uma luta, de toda uma construção e de uma reconstrução do papel da mulher no cenário econômico, no cenário cultural, no cenário social e na política também. Acho que a gente tem que ter uma compreensão histórica deste processo, porque senão a gente acaba personalizando, né? Eu fico muito envaidecida de ser a primeira mulher e também estar no sistema, né, como presidente, mas eu sei também da luta que foi travada por outras mulheres que anteciparam. E que isso você pode ver, né, nessa gravação que você fez aí no Mês da Mulher, tantas mulheres surpreendentes, com grandes capacidades, que se desenvolveram, né, nessas últimas décadas, que geraram esse protagonismo. Então, eu estou assim, muito satisfeita em ser resultado desse protagonismo e esse esforço. Né? Sei da importância, assumo as necessidades, né, que esse cargo exige, mas sei também que eu não estou sozinha nessa construção. Isso me dá muita tranquilidade de exercer esse papel, né? Essa função como presidente do COFECOM. E também registro que vários conselhos regionais, na última década, têm permitido a maior participação da mulher economista no sistema. Seja por meio da eleição de mulheres para presidente, seja no número, né, equitativo entre homens e mulheres dentro do conselho, né, com uma maior paridade. Então, eu entendo que isso é uma evolução. Quando eu fui a terceira presidente no Corecom Minas, hoje nós já temos a quarta, a quinta, né? E isso está se sucedendo em todos os conselhos. E creio que no COFECOM também vai ocorrer esse processo, né, pouco a pouco. Agora, é muito importante a gente dizer que essa relação, né, que se estabelece entre a inserção de uma mulher economista formada, com todas as prerrogativas necessárias, com toda a qualificação profissional e acadêmica, ela também se projeta dentro do próprio sistema COFECOM, quando nós temos 10 mulheres que hoje fazem parte do conselho, né? Entre 18 conselheiros efetivos, nós temos 10 mulheres economistas com a mesma condição para exercer este cargo, como ocorre com os homens, né? Então, nós entendemos que essa relação mais equânime dentro do sistema, ela é muito profícua. Por quê?
porque nós também observamos o ingresso de um número cada vez maior de mulheres na graduação. Jovens mulheres economistas que estão sendo formadas daqui a 4 anos, que vão estar exercendo a profissão e que vão chegar no sistema e que vão encontrar uma realidade muito diferenciada de quando eu me formei, ou de quando essas mulheres que você entrevistou se formaram para exercer a profissão. Então, isso eu acho que é um grande ganho, né, para o sistema, quando você tem vozes que não são caladas, mas que podem contribuir de forma efetiva para a construção não só da nossa profissão, mas para o protagonismo dentro de uma sociedade que é marcada pela desigualdade, pela falta de equidade de gênero e pela falta de diversidade. Então, esse é o grande desafio, sabe? E, inclusive, nós temos a comissão de mulheres, né, que foi criada nos exercícios anteriores, que hoje ela chama Comissão de Mulheres e Diversidade. Amplia, né? Dá um outro aspecto, reconhece as diferenças e constrói dentro da diversidade. E não exclui tanto homens quanto mulheres, né? Nos seus diversos espaços de representação social. Então, nesse sentido, eu acho que é um avanço mesmo, depois de 70 anos, eu estar neste lugar. Mas também não me furto da responsabilidade que isso representa. Nessa sua palavra aí trazendo essa parte mais emotiva, de inspiração, eu trago aqui uma aspas do seu discurso. A presidente falou, abre aspas, sou filha de uma família numerosa, sou a mais velha e tive muitas dificuldades para estudar e para romper a pobreza. A única coisa que meus pais tinham era a esperança de que todos os filhos estudariam. Todos fizemos uma faculdade e, mais do que isso, todos estudamos a vida inteira. Como professora universitária, tenho um respeito absoluto pela educação e pela formação. Sem isso, vamos estar fora de todas as possibilidades de exerção e inovação. Em cima dessa sua palavra, desse seu discurso inspirador, presidente, qual a importância dessa fala, né, de lembrar da importância de estudar, de persistir, de procurar a educação continuada, em especial para as mulheres, para as economistas e para toda a sociedade em si, né? Qual a sua maior inspiração no meio econômico e o que, em cima desse discurso de muita inspiração, como fazer com que várias economistas que estão nos vendo agora, se tornem futuras Tânias? Eu creio, né, que a educação ela é a mola propulsora das mudanças. É lógico que necessita-se de outras estruturas, né, para conduzir e possibilitar que homens e mulheres, né, possam superar grandes desigualdades. Mas eu entendo que o acesso à educação, e isso dentro da história da sociedade brasileira, mesmo posso dizer mundial, ela é muito recente, né? Se for pensar na história da humanidade, né? A mulher tendo acesso a direitos a ir à universidade e ter acesso à educação continuada, né? E aí eu digo mestrados, doutorados, MBAs, cursos de curta duração, né? Tudo isso você vê que há uma expansão no final do século XX e XXI que permitiu que o maior número de mulheres se qualificassem, né? Então você observa que estudar toda uma vida, né? Isso já não é mais só uma opção, isso já é uma exigência também. Mas isso pode ser feito de forma prazerosa, não pode? Quando você escolhe uma área de excelência e você se dedica a ela. Não tem que ser como a presidente Tânia, que escolheu fazer um mestrado e doutorado, se dedicar a estudo de política pública, né? Estou relatando a minha história de vida, né? Se dedicar ao estudo da ciência política, depois fazer um mestrado e um doutorado fora do país, né? Estudar duas economias, no caso a brasileira e a espanhola, e dentro do contexto, né, de 2 blocos, né, que foi isso que eu fiz, estudar inovação, tecnologia, inserção por gênero, por idade, por renda, né?
Então, e depois comparar as tendências, né? Isso foi meu esforço. E depois, eu te digo, recentemente eu acabei de cursar, fazer, eu não sei se deveria falar isso, se não puder, você corta a gravação. Eu Pode ficar à acabei de vontade. cursar um curso de Ciências Contábeis, porque eu queria entender mais sobre o processo de auditoria, né? Porque eu queria entender como que se poderia retornar para a sociedade após o que aconteceu aqui na tragédia de Brumadinho, que você destrói a fauna, a flora e a vida das pessoas. Então, isso foi um desafio que eu tive em plena pandemia. Falei, não, eu vou estudar mais, né? Então, assim, eu acho que isso é um direito que nós, mulheres da nossa geração, adquirimos com as mudanças das políticas públicas que permitiu a inserção, né, de diversos segmentos da sociedade no acesso à educação continuada, né? Eu me lembro que em 84, quando eu formei, o maior número de mulheres não entravam nos mestrados e doutorados. E nos anos 90 também, mas você teve um momento que houve uma mudança, né? Tanto na oferta de cursos, quanto também na possibilidade da inserção gradativa das mulheres no processo de qualificação e aperfeiçoamento, tanto na área científica como na área profissional. Você vê hoje que o MBA é muito mais acessível aos profissionais da economia, e a participação das mulheres é crescente, né? Então, assim, Isso é muito importante. esse é o grande espírito, né? Que aí fecho a minha fala resgatando, né? Estou falando muito nessa, se você puder tirar depois, mas isso é um vício de linguagem. Não tem importância, presidente. Você vê o Hoje... seguinte, quando eu falo da origem da minha família, porque realmente nós somos educados para estudar toda a vida. E independe, assim, das áreas, né? Os meus 7 irmãos, os engenheiros estudaram filosofia, estudaram pedagogia, né? Quem fez direito faz serviço social, estuda direito, faz MBA, o outro que fez psicologia vai para estuda a área da saúde integrativa. Então, você tem um que faz geologia, depois ele vai estudar, aprofundar na questão ambiental. Então, você tem essa dinâmica e essa compreensão. Então, eu queria resgatar também a importância das famílias estimularem os filhos, desde muito pequenos, desde criancinhas, né, a terem uma visão de que vão estudar a vida toda, né? E o bom é que a gente pode ofertar isso para um grupo cada vez mais crescente da população. Infelizmente, estimado, a gente ainda não tem o acesso universal à educação no nosso país. Isso faria uma diferença incrível, né? Esse incremento de vagas, esse incremento da qualidade da educação e da inserção e a educação continuada. Porque não adianta você estudar também até a graduação e não poder aperfeiçoar no decorrer do tempo, quando você tem a vida útil de dedicação ao trabalho, ou mesmo estudar para ter acesso ao conhecimento, né? Que isso também é uma possibilidade, né? Seria o melhor dos mundos que a gente pudesse estudar a vida toda sem ter o compromisso só de trabalhar, não é verdade? Exatamente, seria mesmo, mas temos que estudar, temos que trabalhar, temos que nos virar nos 30 praticamente, né, presidente? Agora, vamos falar um pouquinho do lema da sua gestão. No lema da gestão da presidente Tânia, é destacado o seguinte: protagonismo, diversidade e desenvolvimento, construindo um futuro inclusivo para a economia brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho da construção desse lema e o que vai ser trabalhado aí durante esses próximos anos aí que a senhora está à frente do sistema COFECOM. Olha, o grande desafio que eu vejo, e isso não é novo, né? É no campo do desenvolvimento. Nós temos aí muitos economistas que debateram sobre essa questão, que contribuíram teoricamente, tanto do ponto de vista nacional, mundial, regional e local, né, que essa agenda hoje está colocada, que o desenvolvimento ele tem que ser, a contribuição do local é fundamental
para que ele ocorra no global ou no macro. Então, tendo em vista esse entendimento, é que a gente tem esperança de estimular o protagonismo e a diversidade. Sabemos que isso não é fácil, principalmente num país de dimensão territorial, né, como o Brasil, com muita diversidade regional e com muita disparidade de renda e de acesso. Então, o protagonismo, ele não é só da pessoa, ele também tem que ser do local, da região, ele tem que ter um protagonismo com vistas à inserção de políticas econômicas mais assertivas, que atendam ao interesse da sociedade. Né? Veja bem, o cenário que a gente está vivendo atualmente. Nós vamos ter que procurar um protagonismo diante de uma situação muito adversa, você concorda? Né? Com uma política mundial que não... com atores sociais aí, né? Atores governamentais de potências que não estão permitindo, talvez, que a gente possa galgar um espaço que permita uma inserção, um protagonismo, visando o desenvolvimento, não só o lucro. Então, é nessa diversidade que a gente tem que construir o protagonismo. E aí, quando a gente fez essa chamada, essa proposta, não é só dentro do foco da discussão de gênero, mas é no foco da discussão de um projeto que permita um desenvolvimento mais inclusivo, que permita a inclusão daqueles que estão na franja, que estão na margem. Né? Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, desenvolvimento inclusivo, nós estamos remetendo à construção de um novo modelo de sociedade que permita que mais famílias, que mais pessoas, que mais economistas possam ter acesso a, que não sejam impedidos de desenvolver suas habilidades e competências com vistas a construir uma vida mais saudável, com bem-estar e, quem sabe, né, numa discussão bem atual, que é do bem viver. Né? Tenho certeza que com esse projeto... ele é muito limitado, agora o bem viver é algo mais amplo, e pensarmos um desenvolvimento que leve em consideração a ecologia integral, que isso já é um desafio posto no século XXI. Né? Nesse sentido, a nossa proposta, né, desse exercício deste ano, ela é aparentemente, ela não é só usada, ela prevê uma possibilidade de não conseguir fazer isso nessa década, pode ser, mas nós temos de começar a construir esse protagonismo. Nós temos que dar continuidade ao processo de inclusão social, econômica e cultural. Eu acho que esse pontapé inicial foi já dado, né, presidente, com esse pensamento aí que a senhora tem juntamente com essa gestão e juntamente com todo o sistema, né? O principal foi feito, que é o pontapé inicial, para depois chegar no fim. Sim, e que seja eu gostaria de destacar, né, que as comissões que foram criadas nessa gestão, e aí eu quero dizer, né, que conto com um vice-presidente muito atuante, que está, né, todo momento dando respostas, conto com as comissões que foram criadas, estabelecidas, conto com a comissão hoje que discute ambiente e sustentabilidade, que é nova, conto com a comissão de desenvolvimento regional e local, que tem um protagonismo importante, porque faz a leitura das regiões, desculpem, e permite a inclusão dos discursos e das práticas que estão sendo realizadas em cada região. E também busca-se nessa gestão um equilíbrio interregional. Né? Então, assim, o Sudeste sempre é um promotor, ele tem uma função, mas ele não pode excluir da nossa gestão, do nosso trabalho, o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul e vice-versa. Nós reconhecemos, né, a capilaridade, por exemplo, do Corecon São Paulo no sistema, mas não é à toa que a gente vê hoje o Corecon São Paulo dialogando com o país.
né? O Corecon Minas, o Corecon do Amazonas, né? O Corecon do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, né? Do Espírito Santo, dos estados do Nordeste. Né? Então, você vê uma busca de uma integração que não é forçada só numa grande plataforma ou uma chamada, mas é na construção a partir do local, a partir das necessidades locais, e que a contribuição do sistema vai se dando não de forma centralizada, porque uma coisa que eu entendo é o sistema, o COFECOM, liderando o processo, mas entendendo que as partes têm a grande contribuição delas nesse plano de trabalho atual. Então, eu gostaria muito de falar dessa gestão compartilhada que a gente está tentando e que outros também, outros presidentes já construíram, né? E, então, não posso dizer que isso se inicia agora, mas isso, para a nossa gestão, é o protagonismo, é protagonista, compreende? Exatamente. Não é só a inclusão do gênero, da diversidade, né? De acordo com o que o ser humano necessita, mas é também pensar a economia a partir das expressões locais, regionais, e da contribuição que essas regiões e a localidade têm para o pensar de um modelo de desenvolvimento socioeconômico, cultural e inclusivo. Né? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Respondeu muito bem, muito mais do que precisava, tenho certeza que foi muito bem, foi muito ótimo. E aí, a gente está chegando já ao fim da nossa edição número 100, a gente teria aqui 100 motivos para ficar conversando muito mais sobre economia, sobre o mercado de trabalho, sobre a profissão. De fazer uns painéis aí, de chamar as nossas comissões também, com certeza. Com as comissões de São Paulo, né, do Corecon São Nosso Paulo. Nosso espaço está aberto. E para a gente finalizar, presidente, eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem final para os economistas, para os futuros economistas e para aqueles que estão iniciando agora na profissão e também no curso de Ciências Econômicas. Qual é o recado final que a senhora deixa? Eu gostaria, né, de primeiro dar um retorno aos economistas, né, que já estão na ativa, que já estão registrados, né, de acordo com as prerrogativas aí legais, mas que também participam do sistema, né, dando sua contribuição. Nós estamos hoje numa luta importante que já vem sendo experimentada antes, inclusive o presidente Pedro, né, tem uma participação importante nesse processo, como ex-presidente Dantas, atual conselheiro do sistema COFECOM, e demais pessoas que estão contribuindo aí, né, juntamente com todo o corpo, né, de conselheiros do COFECOM, que é a busca de repensar a nossa lei, né, que diz respeito à legislação nossa que está em vigor, para que ela reflita as mudanças que já ocorreram de 1951 até hoje, né? A gente já está no século XXI. Então, nós estamos, sim, fiscalizando, mas, ao mesmo tempo, com propostas e prerrogativas, né, no Congresso Federal, junto com aqueles que representam as comissões, para que a gente tenha êxito nessa aprovação dessa lei. Então, acho que esse é um dos compromissos chaves dessa gestão, como foi da anterior. Né? Então, a resposta que a gente teria agora, né, é que esse novo enquadramento criaria mais inserção do profissional da economia nas áreas que lhe é de direito e em outras áreas que emergiram, né, a partir de 51, que foram muitas. A economia mudou, outro desenho se instaurou, né? A diversidade, o avanço tecnológico, o crescimento de áreas de profissionalização também, e os próprios MBAs nos permitem a conversa com as outras áreas de conhecimento e a multidisciplinaridade nos coloca nessa situação de rever essa lei e criar mais oportunidades de inserção para o profissional de economia registrado e também para aqueles que estão em processo de formação na universidade.
Então, esse é um dos grandes, nesse momento, né, é um grande desafio que temos e necessitamos muito do apoio de todos para que a gente possa realmente conseguir aprovar essa lei. A outra questão é que é abrir, né, novas oportunidades, divulgação de novas vagas, não é isso? Para o profissional de economia, a ideia também de criar, de fomentar bancos de talentos, né? Isso eu acho que é uma iniciativa importante e dar sempre o respaldo necessário para o profissional de economia que está registrado nos Corecons e também que nos procura no COFECOM, por um motivo ou outro, né? Agora, para o estudante de economia, eu, como professora, né, que estou nessa área desde o primórdio da minha formação, inicialmente eu trabalhava em iniciativa privada ou no setor, terceiro setor, ou prestando serviço para o governo, mas depois me dediquei inteiramente à atividade docente, né? Eu tenho muita esperança junto à moçada que está chegando hoje, né? Nós podemos ver isso nas participações dos corecons acadêmicos, nos regionais, cada vez mais crescente o estudante jovem discente, né? Entrando, né, na estrutura do sistema, dando aquela energia, né? Mexendo também com a estrutura a partir das próprias demandas, e também na participação das gincanas, na elaboração de propostas, né? E a gente vê também a relação que o sistema tem com os grandes encontros dos estudantes, como o ENECO, o ERECO, e essa participação ela é fundamental. E agora também a gente já tem uma participação com a pós-graduação, por exemplo, com o fomento, com a contribuição com a ANPEC, por exemplo, né, que é o grande espaço, né, de entrada da pós-graduação. O COFECOM tem, inclusive a gente vai ter uma reunião agora, porque a ANPEC ela realiza um grande congresso, que ele tem um peso muito importante. Agora, mais do que isso, é importante que os corecons estejam junto com os cursos, contribuindo para a consolidação dos cursos de ciências econômicas, né? Inclusive nos institutos, os institutos federais que estão criando, implantando os cursos de ciências econômicas com uma aderência maior da área de dados, de ciências de dados. É um outro desafio, porque é uma outra inserção que vai permitir o jovem estudar ciências econômicas no universo dos institutos que foram criados no país inteiro, né? Incluindo uma população que, às vezes, antes não tinha acesso à graduação e uma graduação de qualidade, porque isso é importante também. A educação de qualidade em ciências econômicas é uma das preocupações dessa gestão. E aí eu convido a todos aqueles, né, inclusive do ensino médio, que participam do evento Quero Ser Economista, que também tem crescido muito, né, para que eles conheçam as ciências econômicas, que eles farão uma boa escolha, né? Porque entender o universo do campo social, da economia de mercado, né, ou da produção econômica, a inovação tecnológica, as questões de ajustes macroeconômicos e a inserção internacional de uma economia é muito instigante. Então, convido a todos vocês a estudarem economia, porque vocês não terão problemas no campo da formação, que nós estamos preparados, né, para dar essa resposta ao estudante de economia, ao estudante que ainda não entrou na carreira acadêmica, e aquele que já cursou o curso de graduação, ou aquele que fez a opção pela pós-graduação. A gente também criou um espaço recente para que ele tivesse o reconhecimento do seu mestrado, do seu doutorado em ciências econômicas. Então, acho que a gente tem aí instrumentos importantes para permitir esse protagonismo e inclusão do estudante que ainda não entrou, o estudante que está na fase da graduação, aquele que já é profissional e aquele que quer fazer educação continuada.
Com isso, eu acho que terminamos o nosso tempo e eu faço uma chamada. Participe, contribua com o sistema, porque você está contribuindo com os economistas e com o nosso país, né? Com a nossa sociedade. E um convite especial desse não tem como resistir, presidente. Justamente o convite da presidente do nosso sistema, da maior representante do nosso sistema, a presidente Tânia Teixeira. Presidente, foi uma satisfação ouvi-la. Muitíssimo obrigado aí por ter conseguido um tempo na sua agenda para bater esse papo, para inspirar os economistas, os futuros economistas que estão aí nos acompanhando e ter participado da edição especial de número 100 do nosso Conversando com Economistas. Eu sempre aprendo um pouco com as entrevistadas e hoje o programa foi muito especial, foi muito bom ouvir a senhora, as suas experiências, seus compartilhamentos de ideias. Obrigado mesmo aí por essa entrevista especial aqui para a gente, presidente. Obrigada, eu agradeço aí ao Corecon São Paulo, agradeço a você a oportunidade, né, de estar aqui nesse programa, né, de número 100, onde que a gente pode discutir a nossa proposta desse ano, desse exercício, né, da minha presidência, junto com todo essa rede estruturante que é o sistema COFECOM. Que você tem aí muitas outras entrevistas que fortaleçam a nossa profissão, que estimule o protagonismo e a diversidade e que a gente possa pensar cada vez mais no desenvolvimento sustentável e inclusivo. Obrigada. Obrigado, presidente, mais uma vez. Com mais esse bate-papo inspirador, encerramos mais um Conversando com Economistas. Espero que você tenha gostado de mais uma edição e da edição de número 100 do programa Conversando com Economistas. A gente se encontra numa próxima edição. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.